Um issue público no GitHub pode parecer só uma mensagem comum, um pedido de triagem, uma dúvida de cliente, uma tarefa para a equipe. Mas a pesquisa publicada pela Noma Security nesta semana mostrou um cenário mais sério. Em determinadas configurações de Agentic Workflows, esse texto público poderia induzir um agente de inteligência artificial a buscar dados de repositórios privados da mesma organização e colocá-los de volta em um comentário público. Este é o Cyber Report. Hoje, a tese é direta. A falha Git Lost mostra que agentes de inteligência artificial com acesso a repositórios transformam qualquer texto externo em uma possível fronteira de segurança. A pergunta que vamos responder até o fim é, se um agente de inteligência artificial lê um issue público e também enxerga código privado, quem garante que ele sabe qual instrução deve obedecer? O caso é relevante porque não fala de ficção científica, nem de um roubo clássico de senha. Fala de uma nova classe de automação que já está entrando no fluxo de trabalho de desenvolvimento. Agentes capazes de ler issues, resumir atividade, propor correções, abrir relatórios e executar tarefas em GitHub Actions. A promessa é produtividade. O risco é que a própria linguagem natural, que torna esses agentes fáceis de usar, também se torne uma superfície de ataque. Segundo a Noma Security, o Git Lost foi descoberto em GitHub Agentic Workflows, recurso anunciado pelo GitHub em prévia técnica. A ideia do produto é permitir automações descritas em linguagem natural e executadas por agentes de codificação dentro de workflows. A documentação do GitHub enfatiza controles como execução isolada, permissões com escopo, tokens de leitura por padrão, ausência de segredos no runtime do agente, firewall de rede e uma etapa para validar saídas antes de publicar ações. É justamente por isso que o caso chama atenção. Não estamos falando de um produto sem controles declarados. Estamos falando de uma arquitetura que já reconhece o problema de prompt injection e tenta limitar o dano. Ainda assim, no relato da Noma, um atacante sem credenciais e sem acesso direto aos repositórios privados poderia abrir um issue em um repositório público da organização. Se um workflow agentic fosse acionado e tivesse leitura ampla demais sobre repositórios internos, o conteúdo do issue poderia funcionar como instrução maliciosa. Aqui vale uma pausa defensiva. Não vamos reproduzir o prompt, nem transformar a descoberta em tutorial. O ponto importante é conceitual. Agentes de inteligência artificial frequentemente recebem contexto misturado. De um lado, há instruções legítimas do dono do sistema. Do outro, há dados não confiáveis, issues, comentários, documentos, páginas, logs ou tickets que qualquer pessoa pode escrever. Para um modelo de linguagem, tudo isso chega como texto. A defesa precisa garantir que texto externo não tenha o mesmo poder que uma ordem do sistema. Na demonstração descrita pela Noma e resumida pelo The Hacker News, o issue público foi apresentado como uma solicitação aparentemente rotineira. O agente, ao processar a tarefa, teria acessado o conteúdo de um repositório privado e colocado parte desse conteúdo no comentário público do próprio issue. A consequência é grave. O canal de entrada é público, o alvo é privado, e a ponte entre os dois é o agente com permissões excessivas. Esse padrão tem nome: prompt injection indireta. Diferente de uma pessoa digitando uma ordem diretamente no chatbot, a instrução maliciosa fica escondida ou embutida em um objeto que o agente precisa ler para trabalhar. O agente lê a mensagem porque faz parte da tarefa. O perigo aparece quando ele também obedece à mensagem como se fosse uma instrução superior. Em ambientes corporativos, isso pode significar vazamento de trechos de código, documentação interna, dados de clientes, nomes de projetos, chaves acidentalmente versionadas, arquitetura de sistemas ou informações que facilitam ataques futuros. A Noma afirma que reportou a vulnerabilidade ao GitHub de forma responsável e publicou detalhes com conhecimento da empresa. A reportagem do The Hacker News destaca ainda que o GitHub já documentava guardrails e reconhecia explicitamente que agentes de inteligência artificial podem ser manipulados por prompt injection, conteúdo malicioso em repositórios ou ferramentas comprometidas. Esse detalhe é essencial para a leitura madura do caso. Controles existem, mas precisam ser testados contra comportamentos linguísticos imprevisíveis. A lição para equipes de segurança não é abandonar agentes de inteligência artificial. A lição é tratá-los como identidades operacionais, não como assistentes inocentes. Se um agente consegue ler 10 repositórios, responder a issues e chamar ferramentas, ele é uma conta privilegiada.
Ele precisa de inventário, escopo mínimo, revisão de permissões, logs, limites de saída, aprovação humana para ações sensíveis e separação forte entre conteúdo não confiável e instruções confiáveis. O primeiro controle prático é reduzir o raio de leitura. Um agente criado para triagem de issues públicos não deveria ter acesso amplo a repositórios privados por conveniência. Se a tarefa exige ler apenas o repositório atual, o token deve enxergar apenas isso. Se precisa consultar outro projeto, esse acesso deve ser específico, temporário e justificável. O princípio do menor privilégio, que já valia para usuários e serviços, agora vale para agentes. O segundo controle é classificar entradas. Issues públicos, comentários externos, documentos enviados por usuários e páginas da web devem ser marcados como conteúdo não confiável. Essa marcação não pode ser apenas um aviso no prompt. Precisa aparecer na arquitetura. O agente deve ser impedido de transformar instruções vindas dessas entradas em comandos de sistema. Quando a separação depende só de uma frase como ignore instruções maliciosas, a defesa fica frágil. O terceiro controle é filtrar saídas de maneira contextual. Se um agente vai publicar um comentário público, a plataforma deve perguntar: há trechos que parecem vir de repositório privado? Há nomes de arquivos internos, blocos de código, tokens, segredos, caminhos, identificadores de cliente ou dados sensíveis. Em caso de dúvida, a saída deve ir para a revisão humana. Não é censura, é controle de vazamento. O quarto controle é a aprovação humana para mudanças de fronteira. Um agente pode preparar um resumo, mas não deveria publicar informações extraídas de áreas privadas em um espaço público sem uma autorização clara. Pode sugerir uma ação, mas não executar transferência de contexto sensível automaticamente. Quanto mais o agente cruza fronteiras, do privado para o público, do teste para a produção, do repositório para o ticket, maior deve ser a exigência de confirmação. O quinto controle é a observabilidade. Logs de agente precisam responder perguntas simples. Qual entrada acionou a execução? Quais repositórios foram lidos? Quais ferramentas foram chamadas? Qual conteúdo foi colocado na saída e quem aprovou a publicação? Sem isso, incidentes de inteligência artificial viram caixas pretas. E em segurança, caixa preta é atraso na resposta. Para líderes técnicos, o Git Lost também é um aviso de governança. A adoção de inteligência artificial em desenvolvimento não pode ser tratada apenas como escolha de produtividade. Ela altera o modelo de ameaça da cadeia de software. Um issue público, um pull request externo, uma página de documentação ou um comentário em fórum podem se tornar instruções indiretas para uma entidade que possui acesso interno. É a velha engenharia social, só que agora a vítima intermediária é um agente automatizado. Para desenvolvedores, a recomendação é simples. Não coloque agentes com leitura ampla em fluxos acionados por conteúdo público sem revisar permissões e saídas. Se o workflow for experimental, deixe claro que é experimental, limite o escopo, use repositórios de teste e monitore. Se for produção, trate como integração crítica. E se a organização já usa GitHub Actions com assistentes de inteligência artificial, faça uma revisão hoje. Eventos que disparam workflows, escopos de token, acesso entre repositórios, segredos disponíveis, permissões de comentários e caminhos de aprovação. Para equipes de resposta a incidentes, o que muda agora é o checklist. Além de perguntar se uma credencial vazou, será preciso perguntar se um agente foi manipulado a revelar informações. Além de revisar logs de API, será preciso revisar entradas textuais que acionaram o agente. Além de procurar malware, será preciso procurar instruções maliciosas escondidas em tickets, issues e documentos. A superfície de ataque ficou mais semântica. Há também uma mensagem importante para o público não técnico. Inteligência artificial não vaza dados porque tem vontade própria. Ela vaza quando recebe acesso, ferramentas e contextos sem isolamento suficiente. A responsabilidade continua sendo de arquitetura, permissões e governança. O fascínio com agentes autônomos não pode substituir controles básicos. A conclusão defensiva é esta: agentes de inteligência artificial devem ser úteis, mas nunca devem ser oniscientes. Se um texto público consegue influenciar o que um agente faz com dados privados, a fronteira está mal desenhada. O Git Lost é um caso pontual, mas o padrão que ele expõe é amplo. Em 2026, segurança de software não é apenas proteger código contra invasores humanos. É proteger fluxos automatizados contra instruções que parecem texto comum. Então, voltamos à pergunta inicial.
Quem garante que o agente sabe qual instrução obedecer? A resposta segura não é confiar que ele sabe. A resposta segura é desenhar o sistema para que ele não possa obedecer à instrução errada quando o dano seria público, privado ou irreversível.